Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião virtual do nosso Lar de Teresa. Que o Senhor nos abençoe para que possamos ter uma noite muito proveitosa com o estudo ainda da doutrina espírita. É muito importante que lembrem de compartilhar com seus amigos, com a sua família, as nossas reuniões e que não esqueçam de, no final, se tiverem gostado, dar um like, para que assim o YouTube possa disponibilizar a reunião para muito mais pessoas e por mais tempo. Normalmente, as nossas reuniões vão fazer um estudo alternado do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta ocasião, vamos ter o estudo do Livro dos Espíritos, com o assunto Gozo dos Bens Terrenos, abrangendo as perguntas 711 a 714. E vamos ter a alegria de receber o companheiro trabalhador aqui do nosso Lar de Teresa, Aloysio Gigino. Vamos envolvê-los hoje com as nossas melhores vibrações, para que ele possa trazer e compartilhar conosco os seus estudos, as suas reflexões, que com certeza serão muito boas para todos nós. E agradecemos ao Aloysio por estar aqui conosco. Aloysio, sua saudação inicial. Só externar a minha alegria de novamente estarmos juntos, compartilhando esses momentos e procurando trazer algumas informações para a nossa reflexão a respeito desse tema tão importante e tão diretamente ligado às nossas apreensões, às nossas necessidades. Vamos então à leitura da nossa página inicial, que hoje tem por título Tentação e Remédio. É uma página de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, está no livro Religião dos Espíritos, capítulo 3. Vamos então à nossa leitura da página. Qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. É assim que o problema da tentação, antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama de sombra em que se nos envolve em novelos pensamentos. Acresce ainda que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos amigos desenfaixados da carne que deixamos à distância da esfera física, motivo por que, muitas vezes, o debuxos mentais que nos incomodam levemente, de início, no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes em que se nos aprisionam os sentimentos que passam, muita vez, ao domínio da obsessão manifesta. Todavia, é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o curso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. É o trabalho, por esta forma, o antídoto adequado, capaz de anular toda inquietação tóxica do mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão, nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrebatam ao nevoeiro dos próprios enganos. Assim, pois, se aspiras à vitória sobre o vício da treva que nos arrasta para os despenhadeiros da loucura ou do crime, ergue no serviço à felicidade dos semelhantes o altar dos teus interesses de cada dia, porquanto, ainda mesmo o delinquente, confesso, em se decidindo a ser o apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. Mensagem de Emmanuel. Vamos então dar início à nossa reunião, fazendo a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos, procurando colocar na nossa tela mental a doce figura de Jesus, nos dirigindo a eles, a Deus, aos benfeitores que estão conosco. Querido Mestre, neste momento que aqui estamos reunidos em Teu nome, viemos pedir, Senhor, que esteja conosco, que os nossos benfeitores, nosso anjo da guarda, possam estar nos auxiliando no entendimento das lições que vão ser trazidas para a nossa reflexão. Com certeza temas muito importantes
para que possamos seguir, Senhor, com segurança os teus ensinos. Abençoa todos nós que aqui estamos reunidos. Abençoa aqueles que vão estar conosco assistindo em qualquer outro horário e que essas bênçãos, Senhor, possam se estender a todas as famílias, a todos os nossos afetos, a toda a nossa cidade, trazendo paz e esperança aos corações. Fica conosco, Senhor, que assim seja em teu nome, em nome dos benfeitores queridos que aqui estão, e sobretudo em nome de Deus, que possamos dar início à nossa reunião desta hora. Graças a Deus. Vamos então ouvir com muita atenção o nosso companheiro Aloísio, que vai nos trazer neste momento as reflexões sobre esse assunto tão importante, que é o gozo dos bens terrenos. E vamos envolver o Aloísio nas nossas melhores vibrações. A palavra é sua, Aloísio. Obrigado. Iniciando o nosso cumprimento a todos que estão participando conosco desse momento de reflexão, e nós vamos tratar de um assunto que diz respeito a todos nós, porque nós estamos encarnados e nós, apesar de sermos espíritos imortais, vivemos a vida material, a vida na Terra, ligada a esse corpo físico, buscando o nosso progresso, buscando a nossa melhoria, a nossa melhora interior. Hoje eu vou começar diferente a nossa conversa. Eu vou começar fazendo 4 perguntas, 4 questões para atiçar a nossa curiosidade e a busca de nós encontrarmos respostas para elas durante essa explanação, durante essas colocações, essas reflexões. Nós começamos fazendo a seguinte pergunta. Nós estamos falando das leis naturais, da lei de conservação. Então, a pergunta primeira: transgride a lei natural o homem que busca obter prazer com o uso dos bens terrenos? Até que limite nos é dado gozar os bens terrenos? Segundo o conceito dos espíritos, é condenável o gozo de bens supérfluos? Para seguirmos o ensinamento dos espíritos de Allan Kardec, como devemos, então, proceder diante dos bens terrenos? Isso é o que nós vamos tentar nos posicionar e entender as colocações, os esclarecimentos que nos vêm da espiritualidade, dentro principalmente do Livro dos Espíritos, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós temos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, isto é, a Deus e a riqueza. Então, vamos desenvolver aqui o nosso raciocínio. Nós, como dissemos, nós somos espíritos, estamos encarnados e temos necessidades na vida física, porque nós temos que o nosso corpo físico é o instrumento para o nosso progresso. Nós temos necessidades espirituais, sim, mas essas necessidades espirituais são alcançadas através do desenvolvimento e do uso das possibilidades que a nossa encarnação, a nossa passagem por esse processo de evolução nos permite. Vamos lembrar que quando nós falamos da reencarnação, e no nosso caso estamos encarnados, nós lembramos que Deus nos impõe a reencarnação para que nós possamos progredir, caminhar em direção à nossa destinação, que é a perfeição. Então, veja bem, para que nós possamos evoluir e caminhar para a nossa destinação, que é a perfeição, através de várias encarnações sucessivas, nós temos que viver a vida física da melhor maneira possível. E quando nós vivemos a vida física, nós passamos a apresentar necessidades que nos são
impostas, e essas necessidades nós podemos dividir em dois grandes grupos: aquelas que são indispensáveis ao nosso sustento, que são os bens terrenos indispensáveis à nossa sobrevivência, é a lei de conservação, e o outro grupo, aquele que é supérfluo e que nos traz prazer, nos traz satisfação, nos traz alegrias, embora passageiras, porque são alegrias materiais, mas são alegrias naquele momento que nos trazem um bem-estar. Então, nós vemos que se Deus nos impõe as encarnações como um processo de evolução, ele nos provê os meios, mas os meios daquilo que é indispensável para nós. E aquilo que é indispensável para nós nos é colocado ao alcance porque Deus provê as nossas necessidades. Tem uma passagem do Evangelho que retrata bem isso que nós estamos falando, quando diz: olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, mas são de uma beleza incomparável. Então, vejamos que Deus provê as necessidades de todos aqueles que vivem na matéria. No caso do lírio, não é o espírito, mas é o princípio inteligente, e provê esses meios de continuarmos a nossa existência. Se nós não tivéssemos esses meios, nós não poderíamos, não conseguiríamos nos manter nessa vida física. Então, nós temos bens terrenos ou materiais e bens espirituais que nos trazem os valores morais, que são, pelo uso bem colocado dos nossos bens terrenos, nós conseguimos essa evolução. E como é que isso se processa? Hoje nós vamos tratar aqui dos bens terrenos, do seu uso para o progresso, né? Para o prazer que nos proporciona. Vamos falar do gozo dos bens terrenos. Gozo, na realidade, é o prazer, é a satisfação que esses bens terrenos nos proporcionam. Então, no Livro dos Espíritos, corroborando o que eu acabei de dizer, na primeira questão envolvida nesse tema que estamos tratando, é colocado: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E a resposta da espiritualidade: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, aí surge entre nós um primeiro grande engano. Nós ouvimos a miúde, ouvimos com uma frequência muito grande, uma afirmativa de que o meu corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Não. Então, nós lembramos que todos os bens da terra pertencem a Deus, até o nosso próprio corpo. Tudo isto é um empréstimo que Deus, nosso Pai, nos concedeu para ser utilizado para o bem. Então, na realidade, nós somos proprietários somente daquilo que nós levamos quando sairmos deste mundo e retornarmos à vida espiritual. E o nosso corpo não vai conosco, então não é nosso, assim como todos os outros bens terrenos que nós não levaremos conosco, apenas levaremos conosco o conhecimento, a inteligência, os sentimentos de amor, de bondade, de paciência e outras virtudes mais, que esses são os verdadeiros tesouros, porque são duráveis e eternos. Esses são aquisições do espírito, não são aqueles que ficam quando nós deixamos essa vida física, quando nós retornamos à vida espiritual. Na questão seguinte, também é muito interessante nós vermos porque
nós todos somos atraídos por esses bens materiais passageiros, esses bens terrenos, que nos trazem alegria, nos trazem prazer, nos trazem satisfação. Mas como é que isso acontece? Por que isto acontece? Ou para que isto acontece? Eu nunca, eu deixei de usar o porquê há muito tempo. Eu uso para quê. Tudo tem uma razão de ser. E a resposta que os espíritos nos dão é que esse direito é consequente da necessidade de viver. Não, não é isso. Todos os bens terrenos pertencem a Deus. E isto, nós somos proprietários apenas daquilo que podemos levar deste mundo. Então, nós temos que ter essa ideia que esses atrativos, desses bens materiais, dessas situações que nos são agradáveis, que nos causam prazer, satisfação, elas existem para que nós possamos ser experimentados por meio da tentação. Na nossa página inicial, nós vimos essa chamada com relação a esse ponto, porque aqui nos diz que nós guardamos no coração, na tela do presente, aquilo que nós respiramos no influxo do passado. Então, nós hoje somos uma consequência do que tudo que nós angariamos, tudo que nós vivenciamos no nosso passado. E isso está registrado conosco. Isto faz parte da nossa jornada evolutiva. E quando nós vivenciamos situações que nos são agradáveis sobremaneira, isto traz para nós isso que é chamado do problema da tentação, porque surge fundamentalmente em nós, como nos diz aqui Emmanuel. E nós trazemos conosco essa lembrança, essa recordação, e somos quase que convidados a repetirmos determinadas ações, determinadas atitudes, procedimentos, porque aquilo está gravado em nós e foi algo que nos agradou, na realidade. Então, isso tem uma razão de ser também, porque, veja só, nós somos atraídos por tudo que nos agrada, que nos traz felicidade momentânea. Ainda trazemos conosco o maior de todos os vícios, que é o egoísmo, que vem desde os primórdios, quando nós éramos impelidos, nós caminhávamos através do instinto nos primórdios e nós continuamos tendo o instinto conosco. Todos os nossos valores, desde essa época inicial, eram voltados para a sobrevivência num mundo ainda muito rude, muito inóspito. E isto gera em nós o apego e muitas vezes a avareza por valores que nós sabemos que são passageiros, mas que têm uma importância que nós trazemos conosco na tela do presente, porque nós ainda respiramos o influxo do passado. Então, nós trazemos conosco essa vontade de estarmos angariando recursos, entesourando, guardando para não sabemos o dia de amanhã. Não é sermos imprevidentes, mas não é vivermos em função apenas disso na nossa existência. O apego das coisas materiais constitui um dos mais fortes obstáculos para o nosso adiantamento moral e espiritual. O apego aos bens terrenos constitui sinal notório de inferioridade, porque nós ainda vivemos apenas nos valores, não apenas não, mas com muita ênfase nos valores materiais através do instinto que ainda está em nós. Jesus não nos ordena, não nos orienta que nós nos desfaçamos de todas as coisas que possuímos. Muito pelo contrário,
Ele nos orienta porque, se nós fizéssemos isso, nós nos tornaríamos um mendigo e seria um peso para a sociedade. Deus concede a riqueza para que saibamos administrá-la em benefício dos outros. Quando eu falo em riqueza, eu não estou falando apenas de dinheiro. Todos os talentos que nós recebemos são nossas riquezas. E nós, ao recebermos esses talentos, vamos lembrar da parábola dos talentos, nós devemos multiplicá-los, sabermos usá-lo em benefício nosso e dos que estão ao nosso redor, e nós, lembrando as palavras de Jesus, nós daremos conta da nossa administração. Vamos lembrar, dentro do que nós aprendemos no Evangelho, o caso de Zaqueu. Todos nós conhecemos, né? Que era o chefe dos cobradores de impostos, que era execrado, era odiado pelos judeus, porque ele cobrava os impostos para Roma, e o próprio nome Zaqueu tem o significado de o justo. E Zaqueu, quando Jesus diz que vai jantar na casa dele, e ele é condenado, ele é criticado por todos, porque como Jesus vai jantar na casa de um cobrador de impostos, Zaqueu se defende e diz: eu dou metade daquilo que eu ganho, eu indenizo em 4 vezes todos aqueles a quem eu prejudiquei. E vamos ver que a lei, o hábito, o costume, era de indenizar até 3 vezes aqueles que eram prejudicados de alguma forma. E Zaqueu, então, se utilizava da sua fortuna para distribuir aos necessitados e cumprir com justiça para aqueles que haviam sido prejudicados. Então, nós vemos aí uma coisa que surge no nosso caminho com relação aos bens terrenos, aos bens que nos causam esse prazer, que nos causam a satisfação, e é algo que nós devemos ter uma atenção muito grande, um cuidado muito grande e trabalhar em nós, que chama-se desapego dos bens terrenos. O desapego não é nós não termos não darmos nenhum valor a esses bens terrenos. É apenas nós não vivermos em função exclusiva deles. O desapego dos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, porque o verdadeiro tesouro é aquele que podemos levar conosco quando nós retornarmos à vida espiritual. Inclusive, na viagem de volta ao mundo espiritual, há um pensador que dizia, um grande pensador, que eu não consegui descobrir quem foi o autor, mas eu achei tão interessante essa colocação feita por ele. Ele diz assim: o tesouro do sábio é a sua mente, a do tolo são os seus bens. Então, quando nós falamos da mente, nós estamos falando da sede do espírito. Quando nós falamos do tesouro da mente, nós estamos falando dos valores espirituais. E o tolo é aquele que vive em função de bens passageiros, aqueles que nós deixamos para trás quando retornamos à vida espiritual, e se não soubermos utilizarmos-nos desses bens, nós teremos que prestar contas da nossa má administração, como nos ensina Jesus quando nos diz ou quando nos traz a parábola dos talentos. Então, a pergunta primeira que se faz: transgride a lei natural o homem que busca obter prazer com o uso dos bens terrenos? Os bens terrenos, muitos deles, nos trazem prazer. E é uma transgressão dessa lei natural?
foi a primeira pergunta que nós fizemos lá no início para aguçar o nosso raciocínio. E aí vem: o prazer no gozo dos bens terrenos é um atrativo que Deus colocou para estimular o homem ao cumprimento dos seus deveres e também para experimentá-lo. Nós, todos aqui, estamos numa escola, tá? E numa escola nós aprendemos e temos que prestar um exame para que possamos alçar um degrau, um patamar mais elevado. Por meio da tentação, nós somos muitas vezes desviados para que nós atribuamos um valor excessivo a esses bens terrenos, e aí sim nós estaríamos transgredindo a lei natural, porque nós estaríamos não valorizando as coisas que têm realmente o maior valor. Assim sendo, vindos de Deus, esses bens terrenos, embora passageiros, a busca, nós estamos buscando a busca do prazer com o uso dos bens terrenos, não transgredindo a lei natural, desde que obedecidos os limites a elas impostos. Até que limite nos é dado gozar os bens terrenos. Podemos gozar livremente dos bens terrenos, desde que não cheguemos ao excesso, porque o excesso sempre deturpa e o excesso prejudica o equilíbrio que nós devemos ter no uso dos bens terrenos. Esse é o limite traçado pela natureza. Aquele que procura nos excessos o gozo dos bens terrenos contraria a lei natural e se aproxima da morte física e moral, ou seja, falece material e espiritualmente. Por que falece material? Falece material porque irá ficar frustrado, porque pela atenção, pelo valor, pela prioridade que dá a esses valores materiais que são efêmeros, ele terá ou poderá ter, por essa frustração, aquilo que nós, a tristeza, a melancolia, etc. E espiritualmente, porque não está sendo justo com a utilização desses talentos que nos foram concedidos. Segundo o conceito dos espíritos, é condenável o gozo dos bens supérfluos? A maior parte desses gozos dos bens terrenos nós podemos considerar como bens supérfluos. São o nosso dia a dia, é uma comida gostosa, é um filme agradável, é uma conversa amiga, é uma leitura amena, são coisas que preenchem o nosso dia. A questão é de se estabelecer o que seja supérfluo. Esse é o grande problema. Para seguirmos os ensinamentos dos espíritos, e logicamente de Allan Kardec, como devemos então proceder diante dos bens terrenos que nos proporcionam essas alegrias, esse prazer, essa satisfação? Devemos encarar os bens terrenos colocados por Deus à nossa disposição como estímulos ao cumprimento dos deveres que nos levam à evolução. Vamos lembrar que o mandamento maior que Jesus nos ensina, ele nos diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos o nosso próximo, nós queremos o bem do nosso próximo. Se nós temos os recursos, nós devemos compartilhar esses recursos, não é nos desfazer de todos eles, e aí nós estaríamos ingressando numa situação de mendicância. Não, não é isso. Então, vamos procurar perceber qual é a necessidade do próximo. E para que nós possamos perceber isso, nós devemos conviver
com o outro, com o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Nosso próximo é aquele que chega a nós de alguma maneira, certo? Nós tomamos conhecimento da sua existência, da sua necessidade, de alguma maneira. Hoje em dia, com essa globalização em que nós vivemos, é muito fácil nós participarmos das dificuldades que são causadas por um terremoto na China, por um bombardeio nessas guerras que nós vemos acontecer no nosso mundo, ainda acontecer no nosso mundo. Então, não existe, na realidade, um, um limite que nos estabeleça o que é o necessário e o que é o supérfluo. Cabe a nós distinguirmos o que nós podemos fazer sem abusar. E aí vem a necessidade do uso sem o abuso. Não há um limite entre o necessário e o supérfluo. Quando nós nos apegamos, e novamente nós voltamos a essa situação da necessidade do desapego, nós vemos pelas mensagens que nos chegam da espiritualidade uma necessidade de nós trabalharmos agora, aqui, enquanto aqui estamos, nesta oportunidade reencarnatória, para que nós possamos valorizar realmente aquilo que tem valor, aquilo que é nossa propriedade e que nós levaremos conosco como conquistas que nós fazemos dentro daquilo que nos é proporcionado pelos bens terrenos, por aquilo que nos é dado acesso. Nós vemos, por exemplo, nas obras de André Luiz, quando nós encontramos no livro Missionários da Luz, nós temos um relato de espíritos que viveram mais a vida material do que a vida moral e continuam apegados aos que deixaram, não só aos que deixaram na Terra, mas também ao que deixaram na Terra. E desencarnam em situações de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família, e alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Missionários da Luz, capítulo 11, nos conta com detalhes essa situação que é muito comum àquele que se apega. Quando nós estamos falando em apegar, nós estamos falando em apegar não apenas aos bens materiais, mas também às pessoas, à família, à parentela. Então, vamos entender, nós amamos, mas nós fazemos o que nos é possível fazer para que diminuamos as dificuldades com que eles se apresentam, mas não vamos viver a vida deles. Um espírito pode estar um pouco avançado, ser pouco avançado sem ser mal. Não é assim também conosco? E no livro dos médiuns, nós vemos, no capítulo 9, exatamente essa colocação que a espiritualidade também nos traz. No livro No Mundo Maior, já agora tratando da parte do apego à riqueza, aos bens materiais propriamente dito, é relatada a condição após a morte, nos planos inferiores, de alguns espíritos que foram apegados em demasia aos bens terrenos. O apego das coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque nós estamos vivendo essencialmente a vida material sem atentarmos àquilo que nós somos e para que nós aqui estamos. Porque quanto mais se aferrar aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Nós encarnamos para
ultrapassarmos, vivenciarmos as dificuldades da vida física e, com isso, caminharmos para a nossa destinação, que é a perfeição. Mas, então, o importante é o avanço, é o progresso, é nós caminharmos cada vez mais para alcançarmos patamares mais elevados. E quanto mais nós nos apegamos aos valores materiais, nós vivemos uma vida essencialmente material sem descuidar da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, o espírito ele pode ser pouco avançado e pode não ser mal. No livro No Mundo Maior, é relatada a condição após a morte nos planos inferiores de alguns espíritos que foram apegados aos bens terrenos, mais especificamente à riqueza. A riqueza de dinheiro. O apego é um sinal notório de inferioridade. E esses espíritos que ali estavam, eles, qualquer coisa que estavam no umbral, numa região umbralina, numa região escura, eles viam na lama onde eles estavam mergulhados praticamente, como sendo aquela riqueza. E qualquer possibilidade que aparecia de alguma ameaça deles perderem aquela riqueza, eles se agarravam a elas, traziam para junto do coração, como se aquilo fosse efetivamente o mais importante. Vamos lembrar, quando nós estamos falando em desapego, vamos lembrar de algo que é muito importante. Nós chegamos na vida espiritual do jeito que nós deixamos a vida física, a vida material. Se nós sairmos daqui apegados aos bens materiais, nós vamos chegar à vida espiritual apegados aos bens materiais. Esse desapego que nós estamos aqui falando não significa o esbanjamento dos bens terrenos. Não é o sujeito ser perdulário, não é aquilo que esbanja esses bens, ele apresenta, na realidade, um descaso e uma indiferença por algo que não é dele. Ele é um usufrutuário, como nós lembramos há pouco aqui. Nada do que nós deixamos quando partimos para a vida espiritual nos pertence. Nós não podemos viver em função disso, mas também não podemos esbanjar, não podemos jogar fora, não ter escrúpulos, certo, com a administração desses bens que nos são colocados à disposição. Nós daremos conta da nossa administração. Estou repetindo isso, chamando a atenção. Em vão nós chamamos, muitas vezes, economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza. Ninguém ordena o Senhor que se despoje, ninguém ordena o Senhor que se despoje de tudo que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade. Porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia uma carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. O Evangelho segundo o Espiritismo tem no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode servir a Deus e a riqueza, não se pode servir aos bens espirituais e aos bens materiais. Nós temos que priorizar aquilo que nós somos. Nós somos espíritos. E tem uma mensagem de Lacordaire que ele nos diz o seguinte, que o que ele queria nos ensinar é uma mensagem grande, eu só vou pegar um trecho dela. O que ele queria nos ensinar a respeito do desprendimento dos bens terrenos, ele vai resumir dizendo da seguinte forma: sabei contentar-vos com pouco, se sois pobres, não invejeis os ricos.
porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Olha só, a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho, de vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebeste, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Isso daí é uma chamada muito importante. E esse tema que nós estamos tratando aqui, ele é muito importante porque faz parte da nossa vida nós sabermos utilizar aquilo que nos é facultado, aquilo que nos é disponibilizado, na realidade, para servir. Então, não se pode servir a Deus e à riqueza, ou aos bens terrenos, ou à materialidade. Então, vamos refletir a respeito disso, porque, em realidade, nós temos que saber o que nós somos, para que estamos aqui e o que nós devemos fazer enquanto aqui estamos para que nós possamos alcançar a nossa destinação. É uma dificuldade que nós enfrentamos, mas é algo que nós podemos realmente superar, que nós podemos efetivamente vencer, se nós entendermos a razão de ser de tudo aquilo que nos é disponibilizado. É essa nossa conversa hoje, ela merece uma atenção, uma reflexão muito grande de nossa parte, porque na realidade é o nosso dia a dia, é o que nós fazemos com aquilo que está conosco, aquilo que nos é caro, aquilo que traz prazer, aquilo que nos dá satisfação, mas nós não vivemos apenas com o que nos dá satisfação. Nós devemos viver com aquilo que traz para nós o que é importante para cada um de nós. Pensemos a respeito, porque isto irá orientar a nossa existência atual, irá nos dar ou nos mostrar os caminhos que nós precisamos trilhar para chegarmos à nossa destinação e todos nós alcançarmos aquilo que todos nós almejamos e que vamos chegar lá, que é a paz, a harmonia e a felicidade. Muita paz para todos. Nós agradecemos muito a você, a Luísa Gigino, por essas reflexões tão importantes que você nos trouxe. Nessa hora que nós vivemos num mundo de tantos apelos para os gozos materiais, e com essa ajuda do Livro dos Espíritos, essas explicações tão claras que você nos trouxe, com certeza, se nos aprofundarmos no estudo, vamos ter uma ajuda muito grande para sabermos distinguir o que podemos, o que devemos usar, de tudo que nos é oferecido nessa terra, não é? Então, nós agradecemos muito a você pela sua disponibilidade, seu carinho de estar aqui conosco. Queremos agradecer também a todos vocês que nos assistem, que nos dedicam atenção e esse tempo para estarem aqui conosco. Lembrando, mais uma vez, se gostaram, que, por favor, não esqueçam de dar o like. E convidamos a todos para estarem conosco novamente na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, às 19 horas, onde vamos estar estudando um tema sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós queremos, então, encerrar essa nossa reunião com uma prece final.
elevando novamente nossos pensamentos a Deus, aos nossos benfeitores. Vamos então agradecer por estes momentos tão importantes. Querido Mestre, somos muito gratos, Senhor, por já conhecermos os teus ensinamentos, por podermos estudar e por termos estes companheiros que conosco vêm distribuir o seu conhecimento, repartir conosco as suas reflexões tão importantes. Que possamos, Senhor, estar sempre atentos a todas essas mensagens que nos chegam, que nos orientam, que nos ajudam a seguir o caminho que leva a Ti. Abençoa, assim, a esta casa que nos dá essa oportunidade, a todos que aqui colaboram, ao nosso companheiro, Aloysio Gigino, que neste momento nos trouxe essas reflexões tão importantes. Que possamos, Senhor, seguir com firmeza, com vontade, os teus ensinamentos. Fica conosco, guia-nos sempre e abençoa o nosso esforço. Assim possamos terminar esta reunião em teu nome, Senhor, em nome dos benfeitores amigos e, sobretudo, em nome de Deus. Graças a Deus.